Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live em comemoração ao Dia Mundial da Água, esse dia que ocorreu na terça-feira, dia 22. Esse evento é uma realização conjunta da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras. Tá? Eu me chamo Johnny Abraão, sou biólogo e superintendente de gestão ambiental da CEMAP e farei a apresentação dos palestrantes e a moderação do evento. Pois bem, tá? Após essa fala introdutória, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Marcos Poletti, tá? Professor da Univale, e ao professor Alexandre Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença dos dois. Tá? Então, vamos iniciar essa nossa live com o professor Poletti, que vai discursar sobre o ODS 14, tá? Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Eu vou fazer a apresentação do professor Marcos Poletti para todos. O professor Marcos Poletti, ele é pesquisador e professor da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale. Tá? Ele tem graduação em Geografia e Oceanografia pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande e mestrado e doutorado, tá? Em Ecologia e Recursos Naturais pela Unidade Federal de São Carlos. Professor Marcos Poletti é editor e fundador da revista de Gestão Costeira Integrada para países de língua portuguesa e desenvolve pesquisas na área de gestão costeira integrada e planejamento regional e urbano. Tá? Ele foi representante da Academia no GIGERCO, que é o Grupo Interministerial para Gerenciamento Costeiro, em 2016, e também trabalha, tá, na ênfase a gestão costeira integrada, trabalhou, né, tá, no município de Bombias, e também é professor da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, Universidade de Bolonha, Itália, e também tem especialização em gestão costeira integrada. Professor Poletti, temos meia hora para sua apresentação, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Agradeço, Johnny, pelo convite, muito grato, muito importante estar aqui com vocês e fico muito feliz de estar do lado aqui do meu querido amigo, né, o Alexandre Turra. Realmente é um privilégio poder estar aqui com vocês. Então, eu queria, vocês me dão licença, eu vou abrir aqui, então, a minha tela, para que eu possa fazer, então, essa apresentação, né, do tema, né, que foi me solicitado, que é entender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 14, né, o Vida na Água. Eu vou colocar a tela cheia, eu tenho colocado, às vezes, a tela cheia e às vezes ela fica parada, então gostaria de ver aí se vocês veem que ela esteja mudando ou não, porque ela mudou a tela? Não, Poletti, ainda está na Primeira, no né? modo de apresentação, não, no modo de exibição de slides. Eu não sei o que acontece, eu tenho tido esse problema aqui, então eu vou deixar ela na tela como está aqui. Pode ser? Sem problemas. Bem, então, agradeço a todos. Acho que esse é um tema realmente muito relevante nessa noite, né? Vamos falar de dois temas que se integram, né, de uma forma muito importante dentro de uma agenda internacional, ou de várias agendas internacionais, né? E no caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos aí uma agenda das Nações Unidas, que foi adotada realmente pelos países membros, né, das Nações Unidas, com o objetivo de orientar a colaboração internacional no sentido de atingir o desenvolvimento sustentável. E essa agenda, ela tem essa intenção de erradicar a pobreza, enfrentar a desigualdade, proteger o planeta, promover a paz e garantir a prosperidade de todos. Na realidade, né, nós estamos aí há 8 anos, né, de buscar com que esses
objetivos realmente eles possam ser atingidos, né, por nós, né, que estamos na academia, prefeituras, governos, cidadãos comuns, iniciativa privada, visto que a ideia exatamente é essa, né? Os ODS ele tem esse grande objetivo de buscar fazer que a gente possa fazer com que nesses próximos 8 anos, né? Nesses próximos 8 anos, podemos realmente erradicar a pobreza, a fome, garantir a dignidade, a igualdade, a prosperidade, né? Principalmente buscando a harmonia com a natureza, a paz, promovendo sociedades pacíficas, justas, inclusivas e as parcerias, de forma que a gente possa realmente proteger o planeta Terra. Então, a ideia principal, né, é realmente buscarmos esse desenvolvimento sustentável, né, que está estabelecido por meio desse tripé, né, ou seja, tentar entender que passa a ser fundamental, segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós possamos proteger a biosfera, né, principalmente pelos ODS 15, o 14, né, o 6 e o 13, né, que estão realmente relacionados às questões da gestão da natureza, por assim dizer, né, quando nós realmente gerimos com uma boa governança, né, esses elementos, nós podemos, logicamente, fazer com que tenhamos uma sociedade mais justa, né? Então, representado por uma série aí de objetivos de desenvolvimento sustentável, número de 8, né, ODS. E, logicamente, quando você integra, né, a biosfera com a sociedade, a gente tende a ter uma economia também mais saudável. E o último ODS, o 17, por assim dizer, ele busca fazer, né, como você pode implementar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Bem, os ODS eles surgem, né, dentro de várias agendas internacionais que começam lá em 1992 com a Agenda 21, né? Em 2000, daí uma agenda também importante, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, aparece com os seus 8 grandes objetivos, e a partir da Rio+12 existe uma grande discussão acerca do tema, e em 2015 o que nós temos, né, como resultado então, né, essa alteração desses 8 para 17 objetivos. Na realidade, o que nós temos aí são 17 objetivos com 169 metas e 231 indicadores universais, né? A ideia, inclusive, é que essas metas e os indicadores eles possam também ser adotados segundo as características de cada país, de cada cultura, né, de cada lugar. No Brasil, para vocês terem uma ideia, né, o decreto 8.892 de 2016, ele foi o responsável, né, por implementar os ODS como política de governo. Mas, infelizmente, né, em 2019, isso deixou de ocorrer e, atualmente, infelizmente, os ODS já não fazem mais parte, né, do PPA, então, dos planos plurianuais do Brasil. Então, realmente, isso é uma grande perda, mas não foi por isso que, né, não é por isso que nós vamos deixar de entender a sua importância e adotar ele. Então, existem hoje, né, no mundo, vários movimentos, né, onde praticamente os ODS são amplamente considerados, e no Brasil também. Então, nós temos realmente muitas instituições, órgãos, universidades, né, ações da iniciativa privada, que mesmo não tendo apoio do governo federal, né, nós temos essas ações que elas, então, vêm realmente de uma forma muito espontânea da própria sociedade. Então, isso tem sido muito importante. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos o movimento Nós Podemos, né, que é um movimento muito importante e que tem realmente mobilizado de uma forma muito intensa, né, não só universidades, mas iniciativa privada, sociedade civil organizada, por meio, inclusive, de selos
de qualidade, né? Onde os diferentes órgãos eles recebem selos de acordo com os objetivos que são adotados de acordo com as características de setores econômicos e assim por diante. Bem, para vocês também terem uma ideia, a gente vai falar e focar um pouco, né, hoje sobre o ODS 14, aliás, esse é o foco, né? No âmbito internacional, esse ODS, esse objetivo, né, que visa exatamente, ele tem esse título, né, de vida na água, porque na realidade o que nós podemos assim entender os objetivos de desenvolvimento sustentável como um sistema de gestão, né? Um sistema de gestão onde você tem ali 17 grandes temas com objetivos. Esses objetivos eles são então subdivididos em metas, né? Em metas de implementação, em metas finalísticas, e você tem, né, um sistema de indicadores, um painel que vai exatamente dar possibilidade de entender, né, se essas metas foram atingidas e, logicamente, o objetivo. Então, isso é muito interessante porque praticamente os órgãos internacionais, principalmente órgãos ligados às ciências oceânicas, têm adotado os ADS já no seu dia a dia, né? O Turra, inclusive, vai poder falar para vocês, né, no que isso representa, inclusive, dentro da década das ciências oceânicas que iniciou no ano passado. E quando a gente pensa, né, nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente, né, dando ênfase à vida na água, o ODS 14, né, como vocês viram, a gente tem que entender que o interessante, principalmente quando a gente vai aplicar um objetivo desse em âmbito municipal, por exemplo, no município de Rio das Ostras, é entender, né, que você pode aplicar o ODS, né, 14, né, tendo como base ali todo esse oceano, né, esse mar que está à frente do município, né, mas a gente não pode esquecer que os outros ODS têm uma relação muito estreita também com o ODS 14. Então, uma questão que passa a ser muito importante a ser considerada é que os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, os ODS, eles estão praticamente integrados entre si e também indivisíveis, né? Então, quando você está trabalhando com um deles, sempre você vai encontrar uma possibilidade, né, e você vai estabelecer uma relação com outros objetivos. No caso, né, do ODS 14, o Vida na Água, o grande objetivo, né, que se coloca, né, para o ano 2030 é buscar a conservação, uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, um grande desafio, né? E esse desafio, né, ele se dá por meio de metas de implementação. Então, para vocês, como eu falei para vocês, né, a gente está trabalhando um sistema de gestão, ou seja, de governança, né, porque você tem muitos atores envolvidos nesse processo, né, para que você possa implementar essas metas. Então, é importante entender que cada ODS ele tem a sua característica e tem número de metas também específicas. No caso do ODS 14, nós temos 7 grandes metas de implementação e, né, 3 metas finalísticas, ou seja, a diferença de cada uma delas é que enquanto algumas ele experimenta as metas, né, para serem alcançadas ao longo dos diferentes anos, isso desde 2015, né, as metas finalísticas, elas te buscam entender como você vai implementar isso, né? Então, isso é algo muito interessante, né? Ou seja, que é o desafio. Como você vai fazer para que essas metas que têm que ser implementadas, né, sejam realmente implementadas? E esse é um desafio enorme, principalmente se a gente for considerar os governos, né, a sociedade e a iniciativa privada, porque aí realmente, né, e as universidades, logicamente. Então, para vocês entenderem, né, um pouquinho de cada um deles, tentei fazer uma analogia, né, inclusive com o município de Rio das Ostras. Então, imaginem vocês que a meta 14.1,
ela tem que buscar prevenir e reduzir até o ano de 2025, né, significativamente a poluição marinha. Já imaginaram isso, por exemplo, considerando o município de Rio das Ostras? A meta 14.2, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros. A ideia é que a gente possa reforçar essa capacidade, né? Entender a importância da resiliência, né, e dos serviços ecossistêmicos que cada um dos ambientes que vocês têm aí no município, né, são fundamentais e nós temos que entender como é que nós temos que desenvolver estratégias para buscar restaurar, recuperar, revitalizar, né, e proteger esses ecossistemas. O 14.3, por exemplo, ele deixa claro, né, um enfrentamento dos impactos, né, da acidificação dos oceanos, né, uma contribuição que todos nós, né, temos que fazer, né, dentro das políticas públicas municipais. O 14.4, que busca regular a coleta, né, e acabar com a sobrepesca ilegal, por exemplo. Então, isso realmente, né, é uma meta importante. A meta 14.5, né? Daí vocês estão percebendo, até coloquei em vermelho, né? Algumas que até já passaram o prazo, né? Como, por exemplo, 14.5, ela tinha como base conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas. O que a gente percebe, inclusive, que em Rio das Ostras, né, vocês têm aí praticamente, essa é mais ou menos a porcentagem de áreas protegidas, né, que vocês têm. No entanto, vocês não têm unidades de conservação marinhas, né? E isso seria realmente muito importante de ser implementado. Então, vocês passam a ter grandes desafios também. A 14.6, né, que também que seria a proibição de certas formas de subsídios à pesca, né, que contribuem para a sobrecapacidade, a sobrepesca. A meta 14.7, né, ou seja, metas de implementação, né, ou seja, temos que aumentar os benefícios econômicos, principalmente pensando numa gestão sustentável da pesca, da aquicultura, do turismo, não só, mas de muitos outros setores econômicos, né, que são importantes no âmbito do município, mas tem que ser pensado isso de uma forma sustentável, de fato. E como a gente vai implementar isso? Então, é interessante, né? Eu creio que uma das questões fundamentais é aumentar o conhecimento científico. Na realidade, isso é o que os ODSs colocam. E vocês têm aí no entorno de vocês inúmeras universidades, né, que vocês têm essa grande potencialidade dessas universidades de desenvolver capacidades de pesquisa, transferir tecnologia para o município, orientar, inclusive, em tomadas de decisões. A outra, né, segundo os grandes, né, desafios das metas que nós temos nos ODS, é proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e aos mercados. E, por último, né, assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos. Então, realmente, esses desafios, eles não ocorrem só assim, na escala planetária, né? Nem só considerando a zona costeira brasileira, mas ele está aí na frente do município de Rio das Ostras. Eu acho que esse é o desafio de vocês, né? E professores estão nos ouvindo hoje, né? Moradores do município, né? Eu acho que vocês têm esse papel fundamental de discutir, né? De refletir, né? Com o governo, buscando com que essas metas elas possam realmente ser cumpridas, né? E quando a gente avalia todas, né, essas metas, como vocês veem aqui, até o ano 2030, muitas destas, né, a gente percebe que até já deveriam ter sido cumpridas, né? Nós estamos aqui, então, no ano 2022 e temos ali 8 anos pela frente, né, para tentar, logicamente, fazer com que elas possam ser cumpridas. Né, isso não significa, logicamente, né, que em 2020 terminou o prazo, você não precisa mais. Não, essa foi uma ideia inicial, mas essa é uma ação que
que nós temos que buscar continuamente, porque o que está atrás dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável exatamente é uma estratégia de planejamento, é uma estratégia de gestão, para que a gente possa planejar o quê? O futuro, visto que o futuro, né, um dia todos nós vamos estar lá. Então, acho que essa é uma questão muito importante a ser considerada. E qual a contribuição do município, então, de Rio das Ostras para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, como eu tive a oportunidade, né, de ter auxiliado na construção do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro aí do município, eu gostaria de contribuir nesse sentido, porque essa política pública, né, que foi implementada no município, né, ou seja, vocês têm aí hoje um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, município de Rio das Ostras, né, é o 9º município brasileiro a ter um plano municipal, e esse plano municipal ele foi feito de uma forma muito participativa, né? Foi realmente um processo que foi desenvolvido por meio de muitas reuniões, oficinas, capacitação, né? Oficinas de construção do plano, com consultas públicas, né? Apresentação do plano para o executivo, para a Câmara de Vereadores, a sociedade, né, teve possibilidade de, durante um bom período, né, avaliar e alterar, inclusive, a lei. Também, né, foi possível fazer uma capacitação da rede municipal de ensino online, né? Eu acho que foi um trabalho bem interessante, né? Durante meses nós tivemos oportunidade de capacitar os professores. E, logicamente, num processo dessa natureza, isso demonstrou exatamente o desafio que a gente tem até o ano 2030, né, de vocês implementarem esse plano. Então, ou seja, o plano está pronto, mas agora ele precisa ser o quê? Implementado. Né? Então, ou seja, a gente passa mais ou menos, né, no que vocês viram nos ODS. Né? Os ODS, ele tem como base o que? As metas de implementação. E o plano de gerenciamento costeiro, ele busca exatamente a mesma coisa, né? Fazer com que os próximos, né, tomadores de decisões, né, que vão vir aí nos próximos governos, entenderem que esse plano é um plano, né, do município, né? E não é um plano de alguns prefeitos, né? Mas é também, né, entender? Ou seja, ele tem um caráter político, né? Mas ele tem que ser entendido também como um plano, né, de desenvolvimento do município, conservação, né, mas que ele tem que ser um processo permanente, pertencente a todos, independente, né, dos governos que ainda estão por vir. Então esse processo realmente, né, ele foi feito de uma forma muito interativa, né? Todo mundo participou desse processo e os resultados, eles foram muito importantes, né? Porque o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Rio das Ostras, ele teve a capacidade de, pela primeira vez, né, entender o território municipal, né, na área marítima, né, a sua orla, a área urbana, as unidades de conservação, a área rural, ou seja, esse foi um plano que ele foi pensado para o município como um todo, né? E o município foi entendido como um município costeiro. Isso é algo muito importante, né? Quando a gente imagina em você implementar uma lei de gerenciamento costeiro, porque o município ele tem que se sentir o quê? Defrontante com o mar, né? Ele tem que se sentir exatamente fazendo com que esse território marítimo, né? Ou ele passe a ser parte, né? Do seu território, né? Então é o chamado maretório, né? Então isso passa a ser algo bem importante no contexto da gestão e da governança. Então, vocês têm hoje uma política pública com diretrizes, né, que foram formuladas de acordo, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, praticamente quase todos foram ali inseridos, e que buscou
entender os problemas do município, né? Os problemas de erosão, de ocupação indevida das suas praias, né? Tentando entender a fragilidade que esse município tem, os desafios, né? Inclusive de uso e ocupação de uma das áreas de áreas de preservação permanente, que infelizmente foram ocupadas de uma forma não adequada, tentando entender, né, inclusive essa região em que vocês estão situados, bem na bacia marítima de Campos, uma região muito frágil, ou seja, o município de vocês é um município muito vulnerável, que está em permanentemente risco, né, em permanente risco de um acidente possível de óleo, né, que possa acontecer da bacia de Campos. Então, tudo isso foi pensado, né, por meio do que? De diretrizes. Quando a gente pensa numa diretriz, a gente está exatamente buscando entender, né, as potencialidades, as oportunidades, qual o caminho que você pode ter para a gestão de um determinado lugar. E isso foi pensado no espaço marítimo, né, por meio do desenvolvimento de um planejamento espacial marinho, por meio do desenvolvimento, a necessidade de vocês buscarem licenciamentos consistentes, né, do espaço marítimo também, né, da implementação de unidades de conservação, né, visto que vocês têm ilhas que devem ser conservadas, mas poderiam hoje estar, né, situadas no contexto de uma unidade de conservação marítima, né, ou marinha, e também da importância, né, que vocês têm no âmbito da orla, que a orla realmente é o grande potencial. E quando a gente coloca lá Rio das Ostras, né, dentro do computador aí no Google, por exemplo, Images, vocês vão ver que aparecem todas as praias. Então hoje vocês vendem a praia, né, como um produto turístico, mas a gente percebe, né, o que nós percebemos, o diagnóstico que foi feito, é que essa praia, né, ela não tem o devido cuidado que assim deveria ter, né, pensando, né, no potencial que essas áreas têm na atualidade. Então, esse plano, ele tem esse olhar, né, de proteção dessas áreas, de inclusão, inclusive, das pessoas, né, dentro das praias, de certificação, né, de gestão por meio do projeto Orla, buscando, inclusive, a integração de políticas públicas. Pensa também, né, na questão urbana, integrar, né, o plano diretor do município à gestão costeira, então que isso é um desafio enorme, né, dentro aí do município, e inclusive, né, pensa também na área rural, né, ou seja, essa continuidade de entendimento da importância da bacia hidrográfica no âmbito da gestão costeira. Então, e além, né, de algo fundamental para vocês, que são as unidades de conservação, que eu diria que vocês têm verdadeiras cerejas, né, no âmbito do município, porque realmente a quantidade de unidades de conservação que vocês possuem, hoje poucos municípios o têm. Então, isso passa a ser muito importante e relevante para o futuro, né, e para o desenvolvimento do território. Para terminar, então, o que eu gostaria de colocar para vocês, que para esse plano hoje ele ser realmente implementado, são necessárias ações, né? E que essas ações elas possam estar realmente integradas num sistema de gestão ambiental e que vocês implementem, né, essa lei por meio de um sistema de gestão ambiental, considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS. E, logicamente, hoje, né, seria muito importante que vocês pensassem no ciclo político para a sua implementação. Então, eu diria que hoje vocês têm um plano, mas esse plano ele tem que ser realmente adotado pelo município, né? Ele tem que ser adotado, né, pelo tomador de decisão, pela Câmara de Vereadores, visto que um plano, né, para que ele possa ser implementado, isso passa a ser uma decisão política, né? E a sociedade tem que fazer a sua parte no sentido de buscar
com que esse plano ele possa realmente ser implementado, né? E que ele possa ser integrado a esse sistema de gestão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não logicamente tendo como base apenas, né, o ODS 14, mas todos os outros, mas que possa ter essa visão de futuro, né? Que vocês possam ter as estratégias necessárias para a implementação do plano por meio de metas que sejam consistentes, né? Para que vocês possam chegar no ano 2030 e comemorar, né? Conquistas, né? Que possam vir não só junto com os ganhos que vocês tiveram com a Lei Municipal de Gerenciamento Costeiro, mas também com a adoção, né, dessa agenda internacional. E para isso, né, a lei ela traz instrumentos, né, muito importantes. Então eu diria assim que é uma lei que ela traz instrumentos no âmbito municipal, né, que avaliam as questões territoriais, né, setoriais, institucionais, econômicas. Eu creio que vocês têm um grande potencial na atualidade que, se integrado, né, com o conhecimento das universidades que estão aí no entorno, vocês realmente podem buscar uma grande mudança, podem promover uma grande mudança, né, de desenvolvimento do município. E principalmente porque o próprio plano deixa claro a importância da participação da sociedade nos processos decisórios, né? Então, eu creio que isso passa a ser muito importante e o papel da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca é fundamental, né? Porque é uma secretaria que realmente está muito bem estruturada, né? Pode ainda, logicamente, ser incorporados mais técnicos, mais infraestrutura, mas quando comparado, né, muitos municípios costeiros brasileiros, a gente percebe que a prefeitura de Rio das Ostras realmente ela tem, né, uma estrutura que já tem condições de implementar esse plano. Então, essa é a grande questão. O desafio agora de vocês é integrar, né, esse plano às políticas setoriais, urbanas, ambientais. E como reflexão final que eu gostaria de colocar para vocês é que esse plano, né, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são um ganho para vocês, né? Então vocês têm aí realmente um grande potencial para o município. Poucos municípios, né, têm esse grande potencial e agora, né, basta que vocês possam entender o sentido de implementar, né, de adotar e implementar essas ações, né, tendo como base o ciclo político, reforçar o papel, né, das políticas públicas, entender que a política de gerenciamento costeiro é apenas uma das políticas públicas. Vocês têm políticas urbanas, setoriais, né, territoriais, que todas têm que ser integradas entre si, né? E isso passa a ser, e mesmo a política de gerenciamento costeiro, o plano de vocês, ele pode também nos próximos anos, né, ser reavaliado, alterado, visto que as políticas públicas elas têm que ser estáveis, mas não estáticas. E também, né, buscarem com que esse plano ele esteja sempre à luz, né, da gestão e da governança territorial, tendo como base os ODS. E como ficou claro no plano também, né, ele abriu essa possibilidade de ter recursos para que você possa implementar as ações. Ou seja, dificilmente você vai conseguir implementar algo, né, se você não tiver o quê? Recursos financeiros. E, logicamente, se isso não tiver atrelado, né, ao plano plurianual do município, às leis de diretrizes orçamentárias, né, é, e, e outras políticas, né, importantes e que tragam recursos para que você possa fazer com que as ações sejam e as diretrizes sejam implementadas de fato. Então, finalmente, eu gostaria de colocar para vocês, né, que
o tour ele vai dar continuidade agora falando sobre a ciência, a década das ciências oceânicas, né? E eu creio que quando a gente pensa, né, em desenvolver e implementar os ODS, passa a ser fundamental que a gente possa encorajar, né, a todos, né, a comunidade científica, os tomadores de decisões, o setor privado, a sociedade civil, né, que a gente tem que pensar além dos negócios, né? Ou seja, a gente sabe muito bem da importância, né, econômica que tem essa região, né? Mas a gente também tem que pensar, né, o que no futuro desse lugar, o que nós queremos também, né, para as futuras gerações. E isso é uma responsabilidade imensa que todos nós temos que ter, né? E que eu creio que o que nós estamos fazendo hoje, aqui à noite, é um caminho exatamente para isso, né? Visto que a educação, no momento que a gente vive, né, onde a educação, a questão ambiental, a ciência, né, são colocadas em xeque, né? Eu acho que exatamente é o que nós temos mais do que nunca que buscar refletir para mudar esse estado das coisas. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e, e agradeço, Johnny, pela oportunidade de estar com todos e depois a gente pode abrir para algumas perguntas. Polete, obrigado novamente, agradecer, bela palestra, é interessante, né, mostrar, eu até não preciso nem falar, né, a questão da relação desse ODS com o Plano de Gerenciamento Costeiro. Então, como você mesmo colocou, nós juntos, né, com a sociedade, poder público, junto com a sociedade, com a sua orientação, nós elaboramos um projeto de lei, que é o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, extremamente importante para o município. Você colocou aí todas as faces e, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? É um documento extremamente importante, tá? Que ele deve nortear todas as ações para o município, deve ser seguido essa interação. Importante dizer também que tem essa interação. Hoje a gente está aqui numa integração entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, é extremamente importante. Também sabemos que é um município costeiro, que tem aí o seu turismo, né, de sol e mar. Tá? Quando uma época de veraneio, esse município ele fica extremamente lotado, vamos dizer assim. Então, esse plano ele traz, né, essas diretrizes para mostrar uma qualidade ambiental para o município, em termos de turismo, em termos de meio ambiente, trazer a educação ambiental. Então, fico muito feliz de você ter trazido à tona esse plano na sua palestra, porque é um plano, na verdade, não é um plano para o município, né? A secretaria ela coordenou a elaboração desse plano, não é um plano da Secretaria de Meio Ambiente, é um plano do município para o município. Então, é uma implementação conjunta entre o poder público, tá, e a sociedade civil organizada, com a presença também das universidades. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tá? É uma batalha, não é fácil, mas temos aí esse desafio e, com certeza, conseguiremos avançar. No final, depois da palestra do tour, a gente pode discutir mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, te agradecer pela bela palestra e vamos chamar agora o professor Alexandre Turra, tá, para a sua palestra sobre a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, também chamada década do oceano. A ciência, né, Turra, a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Eu vou fazer uma apresentação do professor Turra, rapidamente, depois passo a palavra para ele. O professor Alexandre Turra, ele é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, sediada no Instituto Oceanográfico e no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O professor Turra é biólogo, com mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas.
tá? Ele tem uma atuação voltada para o exercício da pesquisa interdisciplinar integrada, com foco em temas como governança, manejo integrado e conservação marinha, impacto ambiental marinho, mudanças climáticas, poluição marinha, lixo no mar, nos mares, estrutura e funcionamento de ecossistemas marinhos. O professor tem buscado exercitar e promover a integração e funcionamento de ecossistemas marinhos e também tem buscado exercitar e promover a integração entre a ciência e a sociedade, considerando tanto atividades de ensino formal e não formal, quanto a formação continuada de professores e a produção de materiais de apoio ao ensino. Professor Turra, tá, amigo de longa data, né? Bem-vindo, tá? Agradecer pela presença, pela colaboração e estar trazendo esses ensinamentos para a gente. Passo para você a palavra. Johnny, muito obrigado, um carinho imenso, né? É uma felicidade imensa estar aqui com você, com o Paulette, com o Thiago aqui, e poder falar desse tema que é tão importante e em tão boa companhia, né? Eu vejo que esses laços, né, que a gente constrói e que a gente cultiva e que nos alimentam, né, de várias formas, acabam sendo a base de tudo isso que a gente acaba fazendo. Isso que o Paulette acabou de mostrar em relação ao DS14, é como a gente lida com essa agenda de desenvolvimento sustentável, é amparado basicamente, né, pelo objetivo 17, que são as parcerias que a gente constrói, as relações que a gente constrói, né, entre as pessoas, entre as instituições, com o presente e com o futuro. Então, eu vejo que esse evento, ele representa um pouco isso, né? Os laços que a gente vai construindo, os tijolinhos que a gente vai colocando, né? As construções que a gente vai fazendo ao longo do tempo, do ponto de vista pessoal e profissional. É uma alegria muito grande estar aqui, inclusive, né? Especialmente para falar desse tema, né? Esse tema que é a década do oceano. E é muito fácil falar sobre a década depois que o Paulette traz essa visão estruturante, né, do que é uma agenda de transformação. Uma agenda de transformação que inclui o oceano no objetivo 14, mas não se limita a ele. Então, para sair dessa temática e falar da agenda da década do oceano, eu normalmente me remeto, né, a imagem de um tsunami. Mas não um tsunami que destrói, mas sim um tsunami que transborda. Né? O oceano transborda para a sociedade e promove a transformação dos outros ODS, e com isso ele tem um papel central. Ele já tem um papel central e a gente pode fazer com que ele tenha um papel mais importante ainda. A gente pode também fazer com que ele seja menos perigoso, muitas vezes, porque, obviamente, a gente tem eventos oceanográficos e meteorológicos que são bastante perigosos. Né? Então, o oceano tem que ser seguro, tem que ser previsível. E tudo isso está dentro do contexto, do conceito da década. E, de certa forma, tudo isso pode ser envelopado dentro do que a gente chama de ciência. Então, com uma fala inicial e introdutória, eu queria dizer basicamente isso, que a década das Nações Unidas da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável é simplesmente a década em que a gente tem que valorizar a produção do conhecimento que a gente não tem ainda e o compartilhamento do que a gente já conhece e do que a gente vai vir a conhecer com a sociedade. Né? Então, a produção e o compartilhamento de conhecimento. Tá? Eu tenho uma pequena apresentação aqui que eu fiz, na verdade, que eu tive a grata oportunidade de ter ela sendo compartilhada comigo pelo Glauco Kimura, da Unesco, e eu acrescentei algumas coisas, porque a gente faz parte do mesmo grupo, né, o Comitê da Década do Oceano, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, esse material que o Glauco preparou inicialmente, ele tem sido usado para a gente poder falar da década de uma forma mais unificada. Então, eu vou passar ele aqui e vou pedir para vocês me avisarem se
Tá dando certo. Eu vou projetar aqui minha tela e vocês vão ver, então, um monte de coisas. E certamente agora vocês vão ver a apresentação. Você pode confirmar para mim falando, alguém? Tudo bem, turma, tá? O modo apresentação tá ótimo. Tá legal, porque agora eu não estou vendo mais ninguém. Maravilha, vamos lá. Então, década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Ela vai ser construída, está sendo construída, vivenciada, experimentada de 2021 a 2030, tá? E aqui eu vou falar um pouco da parte global e depois da parte nacional, tá? Porque esse é um movimento internacional que se capilariza nos diferentes países. Tá? Então, é um movimento que vem de cima para baixo, né, do amplo para o específico, mas também tem um componente que vocês vão ver mais para frente, também vai vir de baixo para cima, ou seja, das localidades, né, do local para o global. Bom, de onde vem esse movimento? Ele vem de constatações que nós passamos a ter em relação à qualidade do oceano. Então, o primeiro relatório global de avaliação da qualidade do oceano, incluindo aspectos socioambientais, que foi lançado em 2016, ele constatou esse declínio da saúde do oceano em vários aspectos. E fez previsões que consideravam um agravamento desse processo nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, isso levantou uma bandeira, né, um sinal de alerta, para que a gente pudesse, então, pensar em ações mais estruturantes para combater. Combater o quê? Combater os problemas que vão eventualmente comprometer um ambiente que é muito importante. É claro que esse é um certo pragmatismo que a gente está trazendo, mas a gente não pode desconsiderar que o oceano equivale a um ativo importante da humanidade, tanto para empregos quanto para geração de divisas, de riqueza, que obviamente ela precisa ser melhor distribuída, né? Mas ele é muito importante. Então, aqui tem um dado do Banco Mundial de 2016 que ilustra que se o oceano fosse um país, ele seria a quinta economia do mundo, né? Por conta do produto interno bruto associado às atividades no oceano. Porém, também a gente tem um entendimento de que boa parte do oceano é desconhecida. No caso do fundo, da topografia do fundo, em detalhe, a gente só conhece em torno de 15% a 20%. Não mais que isso. E existe uma grande meta da gente ter, ao final da década, 100% mapeado, como eu vou falar mais adiante. Então, esse é o cenário que se descortina. E quando a gente fala de ciência, especialmente de ciência oceânica, a gente vai ver que o nosso problema é muito mais embaixo. Então, os dois relatórios que foram publicados pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental sobre Ciência Oceânica no Mundo indicam que a gente tem aí um pequeno investimento desses investimentos em ciência, em especial em ciência oceânica, né? Então, se a gente compara esse valor que é investido no oceano, ele é muito pequeno se comparado a outros tipos de investimento. No Brasil, ele é menor ainda. E ele é desproporcionalmente menor no Brasil, porque o Brasil, embora não saiba, ele é uma nação marítima, né? E isso é mostrado por esse dado nessa tese de doutorado da Andréa Bento Carvalho, né, lá da PUC, de Rio Grande do Sul, que mostra que 19% do PIB brasileiro está associado a atividades realizadas no mar. Ou seja, se ele é tão importante comparado com a agricultura, o agro é 24%. E será que a gente não deveria investir mais em ciência, né, que a gente tem investido? Isso é super importante porque para a gente tomar decisão, a gente tem que ter informação, a gente tem que ter estratégias, e tudo isso é dado pela ciência. E se a gente tem muita lacuna, a gente toma decisão às cegas. É que nem pular numa cachoeira com água turva, né? Você não sabe se tem pedra, galho embaixo, né? Não. É muito arriscado. Eu não sei se a gente deve tomar decisões dessa forma, né? É muito arriscado. Então é melhor a gente estar bem informado. E tudo isso, então, cria um grande contexto, uma grande conjuntura dentro da qual a década é proposta, lá em 2017. Ela é proposta para ser, então,
construída, eu tenho usado essas palavras, construída, vivenciada e experimentada de 21 a 30. Né? Porque a gente, na verdade, a década é um movimento vivo, é um movimento adaptável, e ela precisa ser construída e revisitada, e desconstruída e reconstruída novamente para que a gente consiga realmente caminhar no sentido apropriado, como o Poletti menciona, considerando o ciclo de gestão adaptativa. E a década, na verdade, ela tem aí como grande objetivo, olha, fornecer os fundamentos da ciência para apoiar os países a gerenciar o oceano de forma sustentável e atingir o ODS 14, por exemplo. Né? E aí, com isso, a gente vai ter um monte de desdobramentos de oportunidades para integrar instituições, produzir conhecimento, promover a capacitação, né, de cientistas, né, formar gente, enfim, né, formar comunicadores para falarem sobre esse tema. É uma infinidade de possibilidades, são possibilidades maiores até que o próprio oceano, se a gente for ver. E aí o que acontece? Essa década ela é organizada pela Unesco e dentro da Unesco pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental, tá? Então ela tem essa estrutura, esse arranjo internacional. E considerando, né, essa visão global do processo, a COI e a Unesco começaram então a fazer uma série de consultas e de reflexões ao redor do mundo. E isso começou lá em 2018, só que, como vocês sabem, a gente teve a pandemia e a pandemia atrapalhou uma série de coisas, inclusive os diálogos. Mas olha só o que aconteceu, né? Ao longo de 2019 e 2020, foram realizadas 13 oficinas regionais de consulta. Uma foi no Brasil, em novembro de 2019. E essas oficinas, elas tiveram por objetivo ouvir quais eram as preocupações, as demandas, as lacunas dessas regiões, porque essas lacunas, essas demandas vão variar de região para região. Então, foram 1.900 participantes e 50 instituições, desculpa, aqui está errado, são 500 instituições e 230 contribuições escritas. Ou seja, foi um trabalho bastante amplo e recompensador, porque teve uma participação muito grande. E aí o que acontece? Né? A década ela tem uma visão muito legal, né? Muito incrível, né? E essa frase ela é muito feliz. Ela traz a ideia da ciência que precisamos para o oceano que queremos. Ou seja, a gente sabe que oceano a gente quer ter e a gente precisa, então, da ciência para ajudar a gente a chegar lá. E como missão, a década tem catalisar soluções transformadoras com base na ciência, né, ações, soluções necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável, conectando as pessoas e o oceano. E aí tem uma coisa curiosa que me remete ao que eu falei lá no começo, e quando a gente fala da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, a gente não está falando do desenvolvimento sustentável para o oceano, no oceano. A gente está falando do planeta como um todo. E isso reforça ainda mais essa conexão do futuro da humanidade em relação ao oceano. Bom, o que a gente tem então? A gente tem um oceano hoje e a gente tem um oceano que a gente quer. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer. E aí, quando você... Isso requer uma construção, requer uma série de reflexões, porque isso não estava escrito em lugar nenhum. Então, esses 7 pontos que estão aqui na direita do slide, nessa caixa verde, eles foram resultado de uma série de reflexões. Tem lastros em documentos, tem lastros na realidade que a gente vive nos diferentes países, nas diferentes partes do planeta. Então, o que se quer com a década? É uma década, né? É produzir ao final, é ter ao final da década um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente. A gente pode traduzir isso num oceano sem comorbidades, sem agressões, para que eventualmente, se tiver uma agressão, ele aguente, né? Lidar com ela. Um oceano produtivo e utilizado de forma sustentável, né? De forma ampla.
Um oceano previsível, de forma que a gente consiga entender e prever o que vai acontecer nele, para que ele, inclusive, seja um oceano seguro, né? Seguro para as pessoas, seguro para a infraestrutura, que pode ser comprometida. Um oceano acessível e transparente no sentido de acesso à informação, para que todos possam, então, ter acesso a essa informação. E, por fim, um oceano inspirador e envolvente, que engaja as pessoas. Um oceano, e eu tenho falado isso, que está na cabeça, no coração e na alma das pessoas, né? Para que a gente consiga, de fato, entender sua importância e zelar por ele nas nossas ações cotidianas. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa, então, desse conhecimento e de ações, né? A gente precisa superar alguns desafios. E a década elencou alguns desafios para a gente poder atacar. Eu vou falar deles já já. Mas o que é importante a gente destacar aqui é que a gente, nesse meio do caminho entre o oceano que a gente tem e o oceano que queremos, a gente vai precisar da ciência para, então, fazer essa transformação. E o que a gente tem? A gente tem aqui 3 grandes objetivos da década. O deles, o primeiro, que é identificar o conhecimento necessário para que esse desenvolvimento sustentável possa acontecer, de forma que a gente aumente a capacidade da ciência oceânica em fornecer informações, em fornecer soluções. Ou seja, a gente está falando de aprimorar a ciência. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é capacitar e gerar conhecimento, né? E de forma abrangente, para de forma a levar também uma maior compreensão do oceano, incluindo as interações humanas e as interações com a atmosfera, a criosfera, que são os polos, né, as áreas geleiras, e a interface terra-mar. Ou seja, entender que a gente está num sistema muito complexo e integrado. E o terceiro, que é aumentar a aplicação desse conhecimento, a tradução desse conhecimento, para que a gente consiga promover essa transformação, buscando soluções para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente está falando de geração de conhecimento e de aplicação desse conhecimento. E tem esses desafios. São 10 desafios que são colocados de forma bastante explícita. São desafios que se relacionam com aqueles objetivos esperados. Então, por exemplo, aqui, né? E vocês vão ver que os desafios têm uma relação muito grande com o que o Poletti mostrou do ODS 14. Não há menos, né? A década vem para subsidiar o ODS 14. Então, olha lá, o primeiro. É compreender e mapear as fontes terrestres e marinhas de poluentes e contaminantes, e entender o que eles estão causando, né? Então, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que barrar isso. A gente tem que fazer com que não tenha fontes de poluentes e contaminantes chegando no mar. O outro aqui é compreender os efeitos de vários fatores de estresse nos ecossistemas oceânicos e desenvolver soluções para monitorar, proteger, gerenciar e restaurar os ecossistemas e sua biodiversidade. E isso faz com que a gente tenha uma conexão muito forte entre a década do oceano e a década da restauração de ecossistemas, que também foi planejada para 2021 a 2030. Olha o terceiro. Gerar conhecimento, apoiar inovação e desenvolver soluções para otimizar o papel do oceano na alimentação sustentável da população mundial. Olha o combate à fome. Fome zero aqui. O quarto, gerar conhecimento. Lembra, sempre gerar conhecimento e ciência, né? Apoiar a inovação e desenvolver soluções para o desenvolvimento equitativo e sustentável da economia oceânica. A gente poderia fazer um slogan: não basta prosperar, tem que compartilhar. Então está ficando muito claro aqui que a gente tem que proteger de forma eficaz, produzir de forma sustentável e prosperar de forma equitativa. Outro ponto importante, né, aumentar a compreensão do nexo oceano-clima, e com isso a gente fortalece o ODS 13, tá? Relacionado à regulação do clima. Seguindo um pouco mais rapidamente aqui, né, melhorar os serviços de alerta precoce de riscos múltiplos. A gente está falando de alerta de tsunami em algumas regiões, né, de ressacas, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem um prejuízo muito grande em regiões portuárias por conta de ressacas, né, e isso tudo é importante da gente mapear
e ter alertas. A gente precisa ter para isso um sistema de observação oceânica em tempo real muito bem colocado, né? E atualizado. Isso tudo custa dinheiro, isso tudo precisa de gente, precisa de técnicos para a gente ter isso. Um outro objetivo é ter um mapa do oceano, um mapa dinâmico do oceano, especialmente, aí é um ponto importante, o mapeamento do fundo do oceano, ter 100% do fundo do oceano mapeado em detalhe. E aí, esses dois últimos estão relacionados às pessoas, né? Gerar capacidades, a formar pessoas, formar profissionais que consigam estudar o oceano, que consigam produzir equipamentos, consertar equipamentos, coisas assim. E também o último, o envolvimento, a comunicação, a cultura oceânica, para que a gente leve o oceano para todos, para mudar atitudes em prol do próprio oceano. E para fazer isso, a gente tem algumas formas. Tem 4 estratégias básicas. Uma, a proposição de programas, ou projetos, ou atividades, ou contribuições. Programas são ações muito abrangentes que envolvem muitas instituições, pessoas e países. Projetos são ações um pouco menores, mais focadas, né, e que vão resolver um problema mais específico. Atividades normalmente estão associadas a eventos, a cursos, e que podem ser, então, feitos no âmbito da década, associados a ela. E a contribuição, muitas vezes, está associada a uma empresa, uma entidade, um país que queira contribuir, né, uma ONG, para que a década possa ser executada. E com isso a gente tem recursos para fazer a década acontecer. Dentre os levantamentos que foram feitos inicialmente de proposições, nós temos 66 ações já em curso, endossadas pela década, e isso vem sendo atualizado constantemente. Se vocês tiverem interesse em verificar isso aqui, lá no site da década tem uma atualização em tempo real do que está acontecendo. E como eu mencionei, a própria década, né, ela vem sendo atualizada. O plano de implementação da década ele foi revisitado e tem uma nova versão que tem inclusive em português. Então esse documento ele é muito importante porque ele já traz uma atualização do planejamento inicial e traz aí elementos muito bons, especialmente para a gente poder fazer esse acompanhamento das ações. Tá? Isso então é a década no mundo. E aqui a gente entra na década no Brasil. Eu vou trazer para vocês alguns momentos aqui numa linha do tempo que vão ilustrar para vocês como que essa década está sendo realmente pensada. A gente começa a falar de década lá em 2019, de uma forma um pouco mais estruturada, porque em novembro de 2019, aquele seminário regional do Atlântico Sul é realizado no Rio de Janeiro. E com isso a gente tem, então, a gente assume, enquanto país, um protagonismo, um papel muito mais estruturado nessa discussão. E se cria no Brasil o Comitê Nacional de Assessoramento da Década. Eu faço parte desse comitê, o Glauco também, pelo Escritório Brasileiro da Unesco, assim como várias outras pessoas e instituições. E começa, então, uma estruturação, né, que vai, obviamente, ser alimentada por outros processos paralelos, como a tradução desse kit pedagógico de cultura oceânica da Unesco para o português, né, e também o website do Ministério da Ciência e Tecnologia, que passa a ser um ponto de referência para todo mundo que quer saber um pouco mais da década. Mas o que acontece é que, no Brasil, esse processo ele ganhou uma cara muito bacana, porque ele foi construído com base em reuniões que foram realizadas em diferentes regiões do país. Então, foram feitas essas oficinas, esses seminários, de forma virtual, né, que foram, então, sendo levados ao longo do tempo para que a gente conseguisse fazer uma síntese dessas contribuições, dessas peculiaridades das diferentes regiões do país, que são diferentes, assim como a gente tem diversidade no mundo, a gente também tem uma diversidade de situações e de problemas e de lacunas de conhecimento ao longo da costa brasileira. Com isso, a gente teve, enquanto país, a oportunidade de ter essa escuta, né, sendo feita para que a gente pudesse, então, consolidar esse entendimento e esse movimento. Né? Então, se cria também um canal no YouTube da década, com produtos feitos por vários parceiros, e começa uma produção de materiais dedicados para que a gente pudesse, então, se comunicar de uma forma mais organizada com a sociedade. E com isso sendo estruturado,
uma série de outros eventos passaram a ser organizados, né? Teve essa conexão oceano organizada pelo Boticário, né? Eventos em comemoração, né? Fazendo inclusive o lançamento da década no Brasil, que foi em abril de 2021, na Olimpíada Brasileira do Oceano, a websérie de cultura oceânica, que também foram lançados. Enfim, uma revista especial da Ciência e Cultura sobre a década do oceano, com vários volumes que foram publicados. Enfim, semanas do meio ambiente, eventos, né? Aqui tem um que o Glauco participou, junto com o Pinho, lá do Ministério do Meio Ambiente, desculpa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e por aí vai, tentando repercutir e amplificar a voz da década no Brasil, né? E com isso chegar na construção desse documento que foi lançado em dezembro de 2021, que é o Plano Nacional de Implementação da Década Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é um dos poucos países que construiu um plano nacional e de forma extremamente participativa, né? E com isso a gente tem, então, um arrojo, um trunfo, no sentido da gente, com a estrutura que a gente pretende ou deseja ter em termos de fomento à ciência e tecnologia, a gente pretende ter no futuro esse avanço que a ciência precisa ter para que a gente consiga, então, utilizar o oceano de uma outra forma, se relacionar, não só utilizar, mas se relacionar com o oceano de uma outra forma. Dentro desse contexto, surge a cátedra, né? A Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que eu coordeno. Ela foi criada em 2018 e ela funciona um pouco como um conector, né? Uma instituição que busca estruturar parcerias, conectar instituições, pessoas, de forma a compartilhar o conhecimento, canalizar energias, catalisar pessoas, instituições e catapultar os resultados dessas ações integradas que precisam ser feitas. Então, a cátedra ela vem de uma forma estratégica, tentar capilarizar essa década no Brasil, o ODS 14 e outras agendas internacionais relacionadas ao oceano, mas fazer isso de forma integrada, né, e interdisciplinar. É por isso que ela está instituída, né, no Instituto Oceanográfico e no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E a cátedra tem produzido uma série de materiais didáticos, materiais de divulgação, documentos e matérias de divulgação científica. Então, a gente tem uma ação voltada para o jornalismo científico, a gente tem um podcast chamado Conservação em Prosa, que divulga as pesquisas feitas nas unidades de conservação no estado de São Paulo. Enfim, tem uma série de ações. Convido vocês para visitar o site da cátedra e visitar as redes sociais, se inscrever nas redes sociais, especialmente ali no YouTube, né? Tem muito material, tem um acervo muito bacana já sendo construído. Temos ali discussões sobre o oceano e a fé, sobre o oceano e a favela, né? Falando um pouco sobre a marginalização, o racismo oceânico, o racismo ambiental, de forma que a gente consiga entender esses fenômenos e trabalhar para combatê-los. No finalzinho aqui eu queria deixar uma mensagem mostrando esse logo festivo e colorido que meus alunos fizeram da cátedra, que a postura que a gente tem que ser um pouco mais assertiva, um pouco mais positiva e não resignada, de forma que para a gente, eu creio que nada menos do que dos males o melhor. Queria agradecer o convite, Johnny, agradecer a possibilidade de estar com você aqui, com o Paulette, e agradecer ao Glauco, né, por essa estruturação desse enredo, em cima do qual eu construí alguns elementos adicionais para trazer para vocês. Espero que tenha sido apropriada a fala e que a gente tenha aí a oportunidade de conversar um pouco na sequência. Com certeza, Tua. Muito bom, muito legal escutar você falando sobre a década do oceano. Importante, essa última palavra é o máximo, né? Dos mares, o melhor, né? Temos que pensar nisso mesmo. Rio das Ostras tem um oceano na sua frente, maltratado muitas vezes,
tá? Na maioria das vezes muito maltratado, negligenciado, né? E assim, como você colocou ali, grande parte aí dos ativos, né, que nós temos, o oceano dá um ativo ambiental muito forte, com seus serviços ecossistêmicos associados. Então, assim, a gente precisa não ficar de costas para o mar, né? Temos realmente de ficar de frente para o mar, tá? Cuidar desse nosso mar, porque senão nós estamos perdidos. Eu sempre estou falando aqui com as pessoas aqui dentro do município, principalmente em termos de licenciamento ambiental, quando a gente fala, assim, a pessoa jogando, vou dar um exemplo clássico, né? Jogando óleo na rua, aí eu falo assim, tudo bem, você sabe para onde que vai esse óleo? Você gosta de nadar em óleo? Porque isso está lá no mar, que depois você vai tomar banho no final de semana. Então, tentar, né, conscientizar as pessoas que, assim, o oceano ele sofre impacto de todos os lugares, tá? Não quer dizer que você está ali na beira, que o impacto só está ali local, né? Você tem esse impacto difuso que ali chega, o oceano recebe isso tudo, tá? Converge tudo nos oceanos, tá? Fala. Desculpa te cortar, mas você falando isso me remete a um princípio de cultura oceânica que a gente tem trabalhado muito, que é a ideia de que você tem um único oceano global interligado. E é por isso que muitas vezes a gente tem usado o oceano no singular, e não no plural. Década do oceano. O oceano, né? É isso que está por trás de tirar o S ali, né? Desculpa te cortar. Não, com certeza. Te agradecer pela palestra, bela palestra, né? O Colete fica empolgado aí, todo feliz também com essa palestra. Todos nós ficamos empolgados. Temos algumas pessoas aqui no site dizendo que é muito importante, interessante o assunto, extremamente interessante e urgente. Eu vou só fazer antes de fazer uma pergunta, uma provocação para vocês, eu vou só responder uma pergunta aqui da Drica, professor de Geografia, que ela perguntou quando foi feito o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Drica, esse processo ele ocorreu entre 2020 e 2021. Ele se iniciou em agosto de 2020, tá, e terminou em 2021. Tá? O plano ele ainda não está aprovado oficialmente, tá, como uma lei. Tá? Ele ainda vai ser remetido para o Legislativo para sua aprovação, mas, de qualquer forma, ele traz uma série de diretrizes, tá, seus objetivos que, à medida do possível, dentro de um planejamento, tentamos já implementar esse plano aí. Também, como que eu posso falar? Colocar, né, para todos a importância desse Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, tá? Da sua implementação. Tá? Só vou fazer uma provocação aqui rapidinho, se vocês quiserem conversar mais, para os dois. Tá? A gente vendo a questão do ODS 14, da década do oceano, como é que vocês veem a atuação da Prefeitura, principalmente com essas duas secretarias que estão hoje integradas nessa live, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente, na implementação, tá, dos desafios da década do oceano e também a questão do ODS 14. A gente sabe como é que a Prefeitura, né, o Poder Público Municipal se engaja, tá, na década do oceano, sabendo que temos limitações. Tá? Então, trazer essa provocação para os dois. Você primeiro, Colete. Então, Opa! Peraí. Tá mudo, Colete. Opa! Isso no caso da Prefeitura de Rio das Ostras, Johnny, ou de uma maneira geral? Não, aqui da Prefeitura. Nós temos aí a Prefeitura como um todo, né, com todas as suas secretarias, e principalmente a gente verificou lá atrás, na elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, a questão daquela capacitação para os professores. Né? Você trouxe toda a questão dos ODS para os professores.
como é que eles poderiam, né, implementar isso na agenda, tá, deles. Eu acho extremamente importante. A gente tem que colocar isso na matriz curricular, como é que podemos inserir tanto a década junto com o DS 14 dentro da prefeitura, né? Como que a prefeitura se engaja, quais são esses desafios? Eu creio que sim, poderia estar na estrutura curricular, né? Eu acho que desde já, visto que os ODSs, eles trazem, né, uma possibilidade de terem temas transversais de conhecimento, né? Então, você tem 17 temas em que você pode explorar eles das mais diversas maneiras, dentro das mais diversas disciplinas também do conhecimento, e é uma boa oportunidade dos alunos terem essa capacidade de reflexão, não só acerca daquele objetivo, mas de como integrar, né, os objetivos entre si. E eu creio que isso é um exercício fundamental na atualidade, principalmente dentro da interdisciplinaridade, né, dentro da possibilidade de você entender temas, né, que trabalham com questões da fome, da saúde, agricultura, né, educação, as questões de gênero, tecnologia dentro das indústrias, mudanças climáticas, a importância do saneamento básico, né, as cidades como áreas a serem geridas de forma mais sustentável, a vida sobre a água, como a gente estava vendo ali, né? Também a vida, o ODS 15, que trata exatamente das florestas e desse grande desafio de gestão, né? Da biodiversidade. O 16, né, onde você tem essa possibilidade, inclusive, de fazer arranjos institucionais, pessoas, né, as crianças terem essa noção, né, de que uma tomada que para que você possa implementar políticas públicas, a importância que tem os processos de tomada de decisão. Então, eu creio que realmente eu creio que seria fundamental, né, ações dessa natureza, que isso fosse incorporado principalmente pelos tomadores de decisão, que a secretária de Educação, secretária de Educação do município, né, não só de Rio das Ostras, mas de os 5.570 municípios brasileiros pudessem ter o conhecimento do que isso significa, do potencial de você mudar comportamento. Então, nós temos aí uma agenda que tão bem pensada, né? Porque, na realidade, é um sistema de gestão em que poderia ser melhor, né, explorado dentro dos professores de geografia, de história, de português. Então, integração entre os professores. Então, isso realmente pode começar dentro de uma sala de aula, né? Isso pode estar dentro da escola, isso poderia ser incorporado no pátio da escola, com brincadeiras, né, lúdicas. Então, assim, você tem grandes possibilidades, né? Eu creio que, mais do que nunca, vocês aí dentro do poder público, a Secretaria de Meio Ambiente, pode ser um importante difusor dessas ideias junto uma coisa até que eu acho que seria muito interessante, né? Uma coisa que nós fizemos na Univale é fazer os cubos dos ODS, sabe? E, e entregar os cubos, né? Nas escolas e começar a trabalhar com o tema, né? O Turra apresentou aí visões tão importantes sobre as décadas dos oceanos, né? Ou seja, imagina você está dentro do município costeiro, né, Turra? E, sabe, e assim, as escolas têm que incorporar isso, né? As escolas, os professores têm que se sentir, né, como parte desse processo. E para finalizar, vocês têm praias maravilhosas, né? Então, às vezes eu fico pensando, eu vejo aqui em Itajaí, que é um município costeiro, também tem um estuário, tem a praia, e praticamente você não vê as crianças na praia, né? Você não vê as escolas em saídas de campo para a praia, para o estuário, né?
e nós já tentamos fazer programas de capacitação, né, para trazer os professores, mas a gente percebe que existe uma resistência enorme dos secretários de educação, né, de fazer com que esses professores saiam para campo e tragam ideias inovadoras e assim por diante. Então a gente tem que quebrar essa resistência, aquilo bem que o Turra colocou, né? De você ter que, todo momento, tem que rever, né, os processos. Acho que a gente tem que trabalhar de uma forma mais orgânica, sabe? Minimizar essa rigidez, muitas vezes que é imposta, no sentido de você impedir que a criatividade ela possa ser, né, colocada dentro do potencial humano, né? E o ser humano, ele é um ser criativo, né, por natureza. Desculpe falar tanto, mas Não, Paulette, é porque realmente eu estou no momento. Até essa semana me chocou muito, sabe? Essa questão da venda da educação por ouro, sabe? Por dinheiro, sabe? Por igrejas. Isso me deixou muito, muito mal, para falar a verdade, porque nós trabalhamos com educação, né? E a educação é algo muito sério, né? E então, assim, essas questões me deixam muito triste, no sentido de que todo esforço que a gente busca, né, dentro da sala de aula, muitas vezes é impedido por visões muito sórdidas, né, do que é educação. Então, isso é bem importante da gente entender o que está acontecendo e buscar estratégias. É verdade, Paulette, é muito triste, né? A gente ver isso acontecendo nesse país que precisa tanto da educação, né? Aumentar mais a sua educação. É muito triste. Obrigado pelas palavras. Passar para o Turra. Turra, a gente viu lá a questão dos desafios da década do oceano, da década, aí tem lá o Nexo Clima, né? E essa semana a gente está trabalhando, o Paulette participou de um webinar com a gente, estamos na Conferência de Meio Ambiente, que tem o tema aí, adaptação e mitigação às mudanças climáticas no município de Rio das Ostras. Então, a gente vai tentar trabalhar no sábado, dentro de 3 temas, né? Vulnerabilidade ambiental, a educação ambiental é um tema principal, e também a questão da erosão costeira, tá? Algumas ações, identificar problemas e ações, tá? Para se trabalhar junto com o Conselho de Meio Ambiente nesse novo biênio aí, 2022, 2023. Então, tem aí uma interação com a década. Essa é a nossa conferência. Muito legal, não, bacana. Na verdade, eu acho que o Paulette foi muito feliz em falar que é tudo, essa interligação das coisas, né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente está lidando com um problema complexo, né? É um problema bastante complexo que tem várias vertentes. Tem a vertente da ciência, da educação, da tomada de decisão, da corrupção, né? Todas essas coisas estão aí. E isso que o Paulette falou, que deixou ele bastante chateado em relação à educação, acho que deixou todo mundo chateado, estarrecido, menos algumas pessoas, né? Mas isso mostra para a gente, eu vejo, né, essa onda de pós-verdade que a gente está vivendo, essa onda de fake news, de como as pessoas recebem e não questionam aquilo que recebem de informação. Isso coloca para a gente um desafio em relação à educação. Que educação a gente está promovendo, né? Será que é uma educação que tem estimulado a visão crítica, né? Tem estimulado olhar nas entrelinhas? E eu vejo que é esse tipo de educação que a gente precisa, né? Claro, a gente precisa de vários tipos de capacitação, mas todas as pessoas, a princípio, elas tinham que olhar uma fake news e falar: nossa, isso está estranho, é muito estranho isso, eu vou checar. E saber onde checar a informação, né? E com isso você cria cidadãos que não são manipulados,
que não tenha a sua vontade deturpada em função de má fé, né? De má fé e de má festa. Má fé, sei lá. Enfim, é um pouco isso. Eu também fico revoltado com isso, porque é como você está nadando numa corrente de retorno, né? A corrente de retorno te jogando para fora e você tentando voltar para a praia nadando, você não consegue, dá essa sensação de impotência, né? Mas, por outro lado, a gente tem guerreiros e guerreiras espalhados em todos esses 5.570 municípios, que são os professores e as professoras, que são, basicamente, o exército de cidadãos que está tentando pautar essa discussão, né? Que está tentando levantar essa bola e está sofrendo, né? Está sendo usado, está se tentando usar o professor brasileiro como massa de manobra para ganhar voto, né? Num país quebrado e que precisa, obviamente, valorizar o salário, mas que isso significa, muitas vezes, quebrar o município. Não sei se o Rio das Ostras está vivendo essa situação, né? Mas é uma situação crítica, né? Como que a gente constrói algo realmente sólido, né? Então, eu vejo que a gente tem que olhar essas coisas com muita, né, com muita crítica. Não a crítica por se, mas a crítica, né, embasada. E com isso a gente tem aí, no caso, né, essa sobrecarga de atividades que os professores têm, os técnicos, né, das mais variadas pastas têm, né, e aí você chega e fala assim, agora você vai trabalhar o oceano. A pessoa quer saber, sabe assim? A pessoa vai falar, poxa, mas mais uma coisa? Só que, na verdade, a estratégia é que não é mais uma coisa. Se você pegar a Base Nacional Curricular Comum, todos os temas ali, todos os temas, uma grande parte dos temas ali que são tratados, podem ser tratados com exemplos oceânicos. Você não precisa necessariamente duplicar coisas ou inserir novas coisas. Você consegue explorar a base curricular atual com exemplos oceânicos. Então, o investimento que a cátedra está fazendo é bastante no sentido de produzir materiais de apoio que destaquem como usar o oceano, né? No dia para tratar, por exemplo, cadeia trófica na biologia, ou para trabalhar ciclos, né? Ciclo da água, ciclo do carbono, coisas assim. E, enfim, isso permite falar de todas as disciplinas de integrar tudo, né? Mas integrar de forma crítica, né? Por exemplo, a oportunidade de estar no município costeiro e de olhar o mar e falar assim, poxa, né? Tá esquisito isso aqui, né? Será que eu posso entrar nessa água? Mas por que eu posso? Por que eu não posso entrar? O que está acontecendo aqui? Por que tem lixo aqui? Aí a pessoa fala, porra, tem lixo porque tem um monte de gente morando ali, né? Assim, em áreas que você não poderia morar, né? Porque é área de risco, em todos os tipos. E aí você vai entender que o lixo no mar não é necessariamente um problema em si. Tudo bem, mas ele também é um sintoma de um monte de coisa que está acontecendo. E se a gente olha o lixo no mar de forma mais romântica ou parcial, a gente nunca vai resolver o problema. Porque o problema está lá, a raiz está ali, né? Produção, é design de produto, também, mas é também um problema social, né? Que no Brasil a gente está tendo um agravamento. Então, se a gente não vê a pintura de forma abrangente, é que nem aquele desenho lá de 7 cegos olhando, né, palpando um elefante. Cada um palpa uma parte e acha que é uma coisa, um tronco, sei lá, uma cobra, né, sei lá. E aí, na verdade, é um elefante, não é nada daquilo que eles estavam percebendo. Então, a gente tem que tentar fazer esse exercício de ver o todo e combater esses processos que levam ao retrocesso e que beneficiam poucos, né, que não vão sofrer as consequências dos estragos que eles estão causando. E quem perde é todo mundo, basicamente. Então, eu digo não a isso. Um grande não. Um oceânico não para essa situação. É isso aí, Alex. Temos que batalhar, como eu digo aqui, não enrolar a bandeira, né? E ir para a luta. A Eliane Camacho colocou no site, aqui no chat, na verdade, a Paulette já respondeu, né, que ela fica feliz em constatar que o secretário de Educação é comprometido e está apoiando essas iniciativas para melhorar a educação no município. E aí, Paulette fica muito feliz, né? Isso engrandece, né, Paulette? Saber que
temos essa certeza extremamente importante. Interagindo com a Eliane. Eu acho... É complexo, né? Temos que avançar, temos que discutir, temos que interagir, tá? Pegar esse plano de implementação da década, né, Turra? Para destrinchar, ver o que o município pode trabalhar em cima desse plano de implementação da década, trabalhar junto, integrado com a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, somos parceiros nesses movimentos. Somos guerreiros, como diz Eliane Camacho, somos guerreiros. E vamos em frente. Bem, agradecer a vocês dois novamente, Alex. Obrigado. Tá? Obrigado. Bolete, tá? Pela colaboração. Tá? Saudade de vocês dois, sumiram, mas quem sabe... Alex não conhece Rio das Ostras, né, Alex? Ainda não. Então vai ter oportunidade, o Bolete vai Não convida, breve. né, Turra? Não convida não que eu vou, né? Não, você não convida o Turra, ele não vai. Vou convidar o Turra. Agradecer vocês demais, tá? Pelas belas palavras, pela colaboração, tá? Para a gente avançar nesse tema importante nesse município costeiro, tá? Então, um grande abraço para vocês, tá? Prazer em revê-los e até a próxima, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço. Muito grato, tenham uma boa noite, fiquem em paz. Boa Sempre. noite. Bem.